Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já estava com saudade de vocês, certo? Só baixar aqui. Já estava com saudade de vocês. Nós fizemos um acordo aqui, não foi, Priscila? Para a gente não fazer o podcast por duas segunda-feiras, para estarmos aqui com uma pessoa especial, que é uma honra para mim, tá? Graças a Deus conseguimos, e graças aos nossos patrocinadores também, pessoal da Aba Clinic, pessoal da Isentacar, pessoal da Neuro Reabilite, Júnior Calçados Kids e Júnior Calçados também, mesma empresa, e o pessoal agora da clínica Amor e Saúde aqui em Parnamirim, do Cartão de Todos. Eles que vêm ajudando a gente a propagar o autismo aqui no estado do Rio Grande do Norte, com aproximadamente quase 4 milhões de habitantes. Para você que está nos ouvindo, só uma informação: o nosso estado é o quarto estado com maior número de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Na região Nordeste, a gente só perde para Paraíba. Só para vocês terem uma ideia da importância desse podcast e principalmente do participante de hoje, que Priscila, nossa amiga, vai apresentar. Priscila. Gente, muito especial o nosso convidado de hoje, né? Com muita honra, estaremos recebendo Lucelmo Lacerda, que fez parte, tem um longo currículo, né, voltado ao autismo, se debruçando aí a questão do PCD, e hoje a gente vai conversar bastante com ele. Então, fiquem ligados, façam suas perguntas, ele está aqui à nossa disposição e a gente está muito feliz com a oportunidade de tê-lo aqui. Lucelmo Lacerda, boa noite, seja muito bem-vindo ao Autistando RN. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou conhecendo aqui agora, estou gostando muito do esquema aqui de vocês, poxa, legal, parabéns demais. E como você falou, né, você tem um número muito grande de pessoas com deficiência, esse debate é um debate absolutamente urgente, e que bom poder fazer parte dele aqui com vocês. Nós agradecemos sua presença aqui nesse podcast, é uma honra. Tem muita gente aqui que é fã da sua pessoa de verdade, né? Muitos professores aqui que já mandaram inúmeras perguntas e vai ser o pessoal do chão da escola que vai mandar essas perguntas, mas eu quero fazer a primeira. Meu amigo, me diga uma coisa, você participou, colaborou ali com o parecer do Conselho Nacional de Educação, qual a sua expectativa, o que é que a gente pode esperar desse parecer 50/2023 para a questão da educação para as pessoas autistas? Vocês falaram que vão fazer um curso de PEI aí? Eu ouvi, correto? Isso. Então, eu estava discutindo isso agora, eu estava assistindo. Eu estava fazendo um desafio para algumas pessoas, que é o seguinte: todo mundo sabe, e parabéns pela iniciativa, que o PEI é imprescindível na educação inclusiva. Se eu não falar de PEI, eu não estou falando de educação inclusiva, eu estou brincando, eu não estou falando sério. Então nós vamos falar de PEI. Mas não existe nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma portaria, nenhum parâmetro, não existe nenhum documento no sistema normativo brasileiro que fale em PEI. Nenhum. Com uma exceção. Parecer 050 de 2023 do Conselho Nacional de Educação. Então, eu acho que essa é a grande questão. Porque outras legislações, elas falam de medidas individualizadas. Elas falam da necessidade de ter um PEI no final das contas. Mas eles não falam especificamente de PEI. Não está escrito lá, Plano Educacional Individualizado, PEI. E quando a gente fala de uma coisa que tem interesses em discussão, as pessoas aproveitam a mínima brecha para negar direito. Então, PEI é um direito. Então, corra atrás do direito aí. Porque, na maior parte das vezes, ele é negado. E quando você corre atrás, você vai falar com o juiz. O juiz não é um professor, o juiz não é um pesquisador de educação especial. O juiz é uma pessoa qualquer que eu digo,
uma pessoa com outra formação em direito, que não tem relação com a educação e que recebe um monte de documento de pessoas que estão falando cada uma coisa. Se você não demonstrar tintim por tintim que aquilo é um direito, você não ganha. Então, o parecer 50, ele esclarece de uma maneira muito didática, e esse esclarecimento não vem de qualquer pessoa, vem do Conselho Nacional de Educação, um órgão de Estado, que nasceu junto com a República, um órgão da maior relevância, dizendo assim, tem direito ao PEI, sim, chama Plano Educacional Individualizado, o único no Brasil a falar disso. E não só diz que tem que ter o PEI, porque uma escola pode dizer assim, estou fazendo o PEI, aí pega um papel e diz assim, olha, vamos fazer coisas muito boas para ele, hein? Vamos apoiar bastante coisas, hein? Fala um documento qualquer, genérico, e põe em PEI na cabeçalha. Não, o documento também descreve quais são os critérios de qualidade de um PEI. Então ficou muito difícil para quem quer negar o direito, e ficou muito mais prático para quem quer buscar o direito, para quem quer de fato aprender como fazer um PEI, está lá a descrição de como fazer. Então, eu diria que a grande questão em torno do parecer, o grande mérito e a grande questão que pode acontecer caso nós consigamos seja homologado, levar adiante essa perspectiva, né? É justamente que o PEI entre na cultura escolar. Né? Esse é o nosso propósito. Perfeito. Por isso que estão levantando nas redes sociais, homologa Camilo. A gente aqui participa porque como é difícil para a gente ter acesso, e é bem interessante, você pontuou algo muito importante. Não tem. Pois é, eu achei legal. Agora que caiu a ficha aqui, né? Foi você falando e as fichas caindo aqui pra gente, né? Porque não tem essa questão. Exato. Relacionada. Ele falou, fiquei procurando. Tentando, né, lembrar. É verdade, não tem essa questão. Aí me surgiu uma dúvida. Pois não, amigo. Uma dúvida, já. Tá. Como surgiu o PEI? Como é que... Então... Pode ficar à vontade. Como é que foi o nosso caminho, né? Então, quando você olha para a literatura científica, literatura acadêmica, eu não sei quando surgiu, talvez tenha surgido com o Itard, provavelmente, na França, né? Mas quando você olha para a literatura, você não precisa nem ser um gênio para entender que precisa de um PEI, né? Assim, até no senso comum, mas a literatura científica demonstrou que não tem como se fazer educação inclusiva sem o PEI. Em todos os países da OCDE, por exemplo, os países civilizados, países minimamente avançados, tem o PEI na legislação, né? Nos Estados Unidos, o PEI se chama IEP, que é Individualized Educational Plan. Está na lei, o IDEA Act, né, que é a lei das pessoas com deficiência. Está dizendo, todos os critérios do PEI estão lá no IDEA Act. Estão lá muito bem descrito que os pais têm que fazer parte, tudo lá bem, bem redondinho. Aí, veja, no Brasil você tem essa aberração, né, que é a ausência de uma legislação específica, que é uma aberração. E aí surge todo tipo de absurdo, né? Ela decorre, aliás, também desses absurdos de gente que é contra o PEI. E é tão absurdo isso que esses dias eu estava falando com um casal de amigos que mora em Nova York, né? E eles já estão há algum tempo lá, e eles são daqueles brasileiros que já falam metade das coisas em inglês, sabe, assim. E aí ele estava dizendo para mim, o cara, né, olha, porque aí esse ano mudaram o IP do meu filho. Aí eu falei, rapaz, pois é, esse negócio aí do IP, né, aqui no Brasil tem uma galera contra o IP. Aí ele falou, não, Luciano, não, você tá confundindo. IP, Luciano, é Individualized Educational Plan. Eu nem recrimino ele por ter duvidado do meu inglês, porque o inglês é porcaria mesmo, né? Mas, nesse caso, eu falei, eu sei que é Individualized Educational Plan, que é uma coisa que, obviamente, que eu leio muito, né? No Brasil, a gente traduz por PEI, Plano Educacional Individualizado. Aí ele falou assim, mas peraí. Tem pessoas que são contra o PEI? Mas como que... Verdade. Como que alguém é contra o PEI? Desculpa, você tem certeza? Eu falei, tem certeza. Brasil. É tão absurdo, é tão ridículo, é tão fora da casinha, né, que é difícil você justificar, mas é verdade. Então, assim,
quando a gente vai olhar para a lei, existe a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, é uma lei muito importante, porque no Brasil ela vale como parte da Constituição, a Convenção. Sim. E aí a Convenção, como é que a gente interpreta a Convenção? Existem várias formas de a gente interpretar. Toda a legislação, quando você interpreta, a gente chama isso de hermenêutica, né? São as hermenêuticas. Tem hermenêuticas que são mais fracas, hermenêuticas mais fortes e tal. A hermenêutica mais forte que existe é autêntica, que é aquela quando o próprio órgão diz como deve ser interpretado. Tipo assim, se a Câmara fizer uma lei e disser, olha, para fins dessa lei, se ele fizer uma nota, para fins dessa lei, entenda isso desta forma. Então, essa interpretação é mais forte, porque a Câmara que fez a lei e a Câmara mesmo que interpretou. No caso da ONU, ela tem um comitê de monitoramento, então lá no comitê tem lá uma nota de interpretação que diz o seguinte, olha, esse artigo aqui da Convenção obriga a fazer um plano educacional individualizado, um PEI. Entendi. Então, como é que a gente sabe que um PEI é um direito no Brasil? Porque tem a Convenção e porque tem a nota, que a interpretação da própria ONU é que a Convenção obriga a fazer o PEI. Certo? Então, essa é uma interpretação autêntica e, portanto, é indiscutível. Portanto, no Brasil, estudantes com deficiência, né, que precisam, têm direito ao PEI. E isso é constitucional, porque a Convenção é parte da Constituição. Só que, na prática, essa nota está em inglês. E é muito difícil você demonstrar isso para o juiz. Porque o juiz, em geral, a maioria não aceita documentos em língua estrangeira. O advogado também, para saber disso tudo, tem que ser ultra especializado, que é muito difícil para as famílias mais pobres, que é a que realmente precisa, quem mais precisa, né? Então, por tudo isso, no final das contas, muitas vezes as pessoas não conseguem acessar o direito. E agora, no parecer, está bem descrito o direito. Está pontuando que é o direito, está dizendo onde está, para o juiz pegar aquilo ali e ficar molezinha, mamão com açúcar aí para ele entender que é um direito daquela família e ele conceder mais facilmente esse direito, quando houver disputa judicial. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Ano passado, eu faço parte da Associação dos Autistas aqui em Parnamirim. Nós nos juntamos com outras associações aqui do Rio Grande do Norte e chegamos aí aos desembargadores aqui do estado, que são 12, para a gente conseguir colocar na cabeça deles o que é a ciência ABA. E aqui eles falando, tá indo um pouquinho da parte educacional, mas a gente volta já já. Quando o juiz, baseado no que você falou, ele tem a capacidade, os magistrados, os desembargadores, quando eles têm a capacidade de entender o que é a ciência ABA, que é um PEI, que é um fono, PEX, prompt, TO, qual a finalidade de cada um, as decisões saem melhor em favor do neurodesenvolvimento dos nossos filhos, das pessoas TEA. Mas só que quando o conhecimento não chega lá e a gente não vê essa empatia, fica difícil. Aqui no estado são 3 desembargadores que sentiram empatia. No entanto, um é pai de uma pessoa Down, o outro tem um neto que é autista de nível de suporte 2, e o terceiro, porque o filho dele, na escola, tem um amigo autista de 9 anos e trata o filho desse desembargador com muito carinho. Mas o restante, Luciano, a gente teve dificuldade. A gente levou analistas, ATs, para tentar orientar eles o que é, qual os benefícios do ABA naturalista no ambiente domiciliar e escolar. Porque aqui é muito difícil. Da mesma forma, eu vejo esse seu entendimento dos juízes terem compreensão do que é o PEI. Porque quando o judiciário trabalha lado a lado com pessoas como você e outras a mais aqui, que tem uma representatividade grande no Brasil, as coisas facilitam, porque é só abrir a mente, colocar o conhecimento dentro e fechar, e a gente vai ser beneficiado. Não é isso, Priscila? Com certeza. Eu achei interessante falar sobre essa questão do PEI, e pensando nisso, Lucelmo, aí me veio o pensamento,
porque tantos outros documentos já foram prescritos, tantas outras ideias já foram trazidas, tantas outras já informações aconteceram e nada disso tinha o PEI dentro. Aí você fez a pergunta de ouro. Né? Aí você fez a pergunta de ouro. É por um motivo muito simples. Porque eles são contra a existência do PEI. E eles são maioria em vários espaços, são dominantes em vários espaços. Maioria não, mas dominantes em vários espaços. Eu vou explicar aqui qual é a divisão básica no campo da educação especial. Porque as pessoas têm a impressão que quem está lutando pela educação especial, todo mundo é amigo, todo mundo acha a mesma coisa. Não é verdade. Existem dois grupos aqui, tá? Um grupo chamado Inclusão Total e o outro grupo chamado Educação Inclusiva. O grupo chamado Inclusão Total, eles acham que toda aula deve ser uma aula padronizada, não pode ter nenhuma adaptação para ninguém. Eu tenho que criar uma aula padrão que seja acessível o suficiente para toda a diversidade da espécie humana. E aí eu dou essa aula que é essa aula padronizada. Então, essa aula vai servir para todas as pessoas. E se tiver uma pessoa que tem uma necessidade individual, então significa que a sua aula não foi boa o suficiente. Você tem que mudar a sua aula. Você nunca vai poder apoiar aquele indivíduo, nunca. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, que se você apoiar aquele indivíduo, fizer uma adaptação para aquele indivíduo em particular, seja ele qual for, isto é discriminação. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa diferente para ele, você está salientando a diferença, a deficiência, portanto, você está fazendo discriminação. Portanto, para eles, qualquer adaptação ou flexibilização é discriminação. Discriminação, você sabe que é crime. Portanto, se eu adaptar o material para um aluno, é crime. Se eu flexibilizar a matéria para um aluno, é crime. Ok? Agora, não é o caso aqui por conta da nossa dinâmica, mas quando eu estou dando um curso aqui mais estruturado sobre isso, eu mostro o vídeo deles falando isso, eles explicando isso, pessoas que escreveram os documentos nacionais que nós temos hoje. Você está dizendo, por que não está escrito? Aí eu pego a pessoa que escreveu e mostro ela dizendo, se adaptar é crime, é discriminação. Porque aí fica clara essa relação que você está falando, né? Bom, esse é um grupo, é da inclusão total, que a aula só pode ser padronizada e que nunca pode fazer nenhuma adaptação para ninguém. Outro grupo se chama Educação Inclusiva, que é o grupo a que me filio, o grupo que faço parte, né? Mas não é um grupo, pessoalmente, é um tipo de pensamento, né? Sim, sim. Esse grupo, ele entende o seguinte, que eu tenho que dar apoio para os indivíduos conforme a sua necessidade. Se ele precisar de um pouco de apoio, eu dou um pouco de apoio. Se ele precisar de médio apoio, eu dou médio apoio. Se ele precisar de muito apoio, eu dou muito apoio. Então, nós chamamos isso de um contínuo de apoios, um contínuo, né? Um degradê de apoios. Só que esse apoio, para eu dar esse degradê, para eu oferecer esse apoio necessário, eu preciso, então, avaliar o indivíduo, entender qual é o apoio que ele precisa. Para isso, entender se ele precisa de muito, se ele precisa de pouco, se ele precisa daqui, se ele precisa ali, se ele precisa acolá. Né? Então, esse grupo chamado Educação Inclusiva, é o grupo que entende que deve haver um PEI. Né? Por quê? Porque o PEI é a ferramenta para oferecer esse apoio. De modo que os documentos que nós temos hoje, via de regra, eles são oriundos deste debate da inclusão total. E eles não têm escrito PEI, não é por qualquer motivo, é deliberado. Esse parecer 50, ele tem sido atacado por esse grupo. Esse grupo é muito pequeno, mas é muito barulhento. E todos os ataques são, não pode ter PEI de jeito nenhum. Não tem que ter PEI. PEI é excludente, PEI é discriminatório, PEI não pode existir, e assim por diante. Não tem não tem uma informação contrária, não tem nada que seja tentando, assim, de certa forma também associar, não tem o PEI, mas vamos sugerir isso. É só contra e pronto, né, Lucelmo? É porque o pressuposto eu faço sempre um esforço para tentar me colocar no lugar de alguém que defende uma certa ideia. O pressuposto a que eles se baseiam é que, se eu respeitar o aluno com deficiência, naturalmente ele aprende. Então, eu tenho que respeitá-lo como todos os outros. Então, tem que ser com igualdade.
Então, nós defendemos o conceito de equidade, que é o conceito em que Sim. você apoia cada um. Eles dizem que equidade é neoliberal, que tem que ser a igualdade. Entendo. Então, que eles acreditam que eles realmente acreditam que se eu respeitar do fundo do meu coração, o aluno aprende. Oh, meu Deus, tão bom que fosse assim. Exatamente. Então, onde que está o problema? Onde que mora o problema nessa história? O problema é o seguinte, vou usar um palavrão aqui, epistemológico, é de como que a gente chega a certas conclusões. É um mecanismo para a gente chegar na conclusão, produzir o conhecimento. Porque eu digo o seguinte, olha, Lucelmo, se respeitar o aluno, isso não faz ele aprender. Eles dizem, faz sim. Aí eu digo assim, se eu olhar para esse indivíduo, avaliá-lo, dar o apoio que ele precisa individualmente, isso faz ele aprender. Certo? Então, eles dizem, não faz não. Então, nós temos uma diferença. Essa diferença, ela só pode ser resolvida se eu disser assim, bom, ou uma coisa é verdadeira ou é outra. Ou eu dando os apoios individuais é que faz ele aprender, ou é só eu respeitando, ou um ou outro. Aí eu digo para você, quando eu tenho essa divergência, o que eu deveria fazer? Eu deveria testar. Eu deveria fazer um experimento científico. Sim. Em que, em certas situações, eu faço as adaptações, em certas situações, eu não faço. Eu faço palestras de autoajuda, eu deixo os professores muito sensibilizados, e aí eles choram, e aí eu faço uma escala de atitudes inclusivas, eu garanto que eles são muito inclusivos, que eles gostam muito das pessoas com deficiência, e aí eu verifico no final quem que é o grupo que aprendeu mais. Faz sentido, não faz? Assim? Faz. Aí eles falam, não pode fazer experimento, que experimento é do mal. E é só baseado em quê? Essa suposição deles, assim, é uma suposição, é o quê? Eu acho que é só birra. É na Google, ideia. é achismo, é Facebook, é o quê? É meio isso, é baseado na ideia. Porque a ideia, veja, se eu olhar só do ponto de vista da ideia, é bonita. Olha, quando eu tenho 2 alunos, tenho 5 alunos, 4 têm deficiência, 4 são alunos típicos e 1 tem deficiência. Sim. Quando eu faço o PEI para que esses não precisam, eu estou diferenciando os alunos. Aí eles estão dizendo assim, vocês estão diferenciando. Eu não, eu trato todo mundo igual. Meu Deus. Pensa, a ideia não é bonita? É. Só a ideia. É bonita. É. O problema é que ela ferra com o aluno. Entende? Então, eu só sei que a ideia é ruim se eu testar. Se eu ficar só na ideia, e se eu disser qualquer teste é do mal, qualquer teste eu sou contra, se testar, Deus o livre, que é a pior coisa que existe. Uhum. Então, se eu fizer isso, eu só me resguardar a ideia, parece fazer sentido. Então, isso é o que nós chamamos de pseudociência. Quer dizer, eles estão na universidade, quando eles escrevem um documento, eles chamam de mestrado, chamam de doutorado, então parece ciência. Usam um linguajar técnico, parece ciência, mas eles se recusam a usar o método científico. Nossa. Isso aqui é a pseudociência, entendeu? Não dá para compreender, porque é que nem a ciência água. Teoria e prática. Não é isso? Teoria e prática. Então tem uma evidência científica. Sim. Da mesma forma, esse questionamento que você faz, vamos simplesmente colocar em uma mulher, um beijo aí para minha esposa, para todas as mães, todas as mulheres batalhadoras aí, hoje um dia especial, não é isso, Priscila? Com certeza, representando aqui. É isso, é o Dia Internacional da Mulher. É nosso. Mas, por isso que eu disse, eu não mando nem na minha casa, essa é a verdade. Quem manda é Michelle, depois vem Davi. Enfim, quando a gente vai para o estudo da ciência água, tem uma comprovação científica. Sim. Baseada em teoria e prática. Aí vem os resultados. As escolas especiais, pelo que eu andei só sondando, que existe no Distrito Federal, tem resultados positivos. Então, por que você não copia isso que está dando certo, que não é a segregação, não é a exclusão? Não. Ele vai aprender, evoluiu, ele vai para a escola regular. E eu não entendo por que algo tão bom não é colocado em prática. Nos ajuda aí, Lucelmo. Simples, né? E algo simples também. Porque tem, como o Lucelmo falou, tem um lugar que isso dá certo.
E por quê, né? O que falta. Tão difícil compreender o que está dando certo. Verdade. Mas pelo que ele falou, as pessoas têm um grupo, né, ali que vai, e olha, minha ideia é essa, isso não, você está tirando. Meu filho tem uma hipersensibilidade auditiva, só o som da sirene da escola já prejudica. A criança falando muito próximo a ele, meu Deus do céu, como é que meu filho vai entrar numa escola regular? Sim. Complicado, sabe? Eu vi esse seu comentário, claro que eu acrescentei algumas coisas, mas eu achei interessante. A ideia da escola, né, especial que existe lá no Distrito Federal, muito, muito bom. Muito. Coloca em prática. Então, mas isso que a gente está fazendo um outro debate aqui, só para pontuar para as pessoas, é importante para não misturar os debates. O parecer 50, ele não trata da questão das escolas especializadas, Isso. nem das Sim. salas especializadas. É que a gente está fazendo um debate mais amplo aqui. Uhum. Mas, de fato, o que você tá colocando, né, é que por que um lugar que tem esse tipo de resultado e tal, e você não, a gente não está discutindo isso não está sendo levado a nenhum outro lugar, exatamente pelo mesmíssimo motivo, entendeu? É porque existe um grupo e tal, e esse grupo também tem esse mesmo debate em relação às escolas especializadas, e isso também tem, infelizmente, tomado essa proporção no Brasil, né? Veja, eu publiquei recentemente um livro chamado Crítica à Pseudociência na Educação Especial. Trilhas para uma educação inclusiva baseada em evidências, tá? Esse é o título. Nesse livro, o que eu faço? Eu pego os vários países do mundo e vou falando assim, bom, vamos dar uma olhada, como é que está a situação, por exemplo, dos Estados Unidos, Finlândia, Cuba. Lá eles acabaram com escolas especiais? Não. Nenhum país do mundo acabou, né? Então, eu não estou dizendo, é óbvio que eu não estou dizendo que todos os autistas têm que ir para a escola especial. Sim. É óbvio, ninguém está dizendo isso. Aliás, é uma desonestidade. Toda vez que alguém fala desse tema, eles falam, eles estão querendo empurrar os autistas para escolas especiais. Ninguém está falando isso, né? Mas existem casos que são extremamente complexos. Casos de pessoas com casos extremamente severos, né? Então, tem casos que... Meu filho, por exemplo, é o Benício. Ele tem um quadro severo. O quadro dele é um quadro muito difícil, né? Então, a gente tem esse debate obstruído, que a gente não pode nem discutir o tema que parece que você está falando o maior absurdo do mundo, que é uma coisa bizarra, né? Mas, infelizmente, é esse mesmo circuito desse debate. E puxando o gancho, Luciano, quando a gente olha sobre o documento, né, sobre a construção do documento, a participação sua, existem inúmeras críticas, né? E uma delas que nós estávamos discutindo aqui antes de entrarmos no ar é que em algum momento, não me lembro quem, mas tem acredito que foi um advogado, que ele critica que não teve a participação de nenhuma pessoa com deficiência na construção do documento, né? Aí eu disse, nossa, Jonas, vamos levar isso para... Poxa, mas como assim? Porque se a gente for pesquisar aqui no Rio Grande do Norte, sem nenhum preconceito, porque eu tenho uma irmã autista com 41 anos de idade, nível de suporte 3, certo? E a gente fica procurando quem seria esse autista que poderia participar da construção de um documento como esse. Não é diminuindo, não tem nada a ver com isso. Mas, assim, eu acredito que a pauta poderia ter sido baseada em quem estava ali construindo, qual foi o intuito da construção, o que quer com aquilo, o que é que está levando importante. Mas não ficam procurando, tá? Cabelo em ovo, como a gente diz aqui no estado do Rio Grande do Norte, viu, Luciano? Ficam procurando, assim, algo para trazer a crítica. E aí eu gostaria de levar essa informação a você e também ouvi-lo com relação a isso.
Bom, acho que você falou bem, né? Tá procurando pelo em ovo, né? Tem um parecer de uma instituição que foi contra, que citou que diz que é contra porque tem 2 erros de digitação no documento de 80 páginas. Meu Deus, só no Brasil que acontece isso. Erro de dígito, ninguém. Que tem 2 erros, que essa lei aqui, esse número aqui não é. Você trocou 3 pelo 9 aqui, aí não dá. Nossa Senhora. Bom, sobre o documento. Esse documento, eu sou um dos autores, eu sou uma pessoa autista, diagnosticada autista. Portanto, é o primeiro documento da história do país que tem um autista entre os autores. Além de autista, sou um pai de autista, tenho um filho com autista nível 3, é o Benício. A Flávia Marçal é pessoa com deficiência também, ela é surda bilateral. Assim como o autismo, tem a legislação que implica que ela seja pessoa com deficiência também. Sim. E é mãe de autista. Qual é a outra legislação, depois da Berenice Piana, que tem uma mãe de autista como autora? Como uma das autoras. E a Flávia, devo dizer, a principal autora foi a Flávia. Né? A Flávia foi a grande articuladora, a grande escritora. Né? O documento foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que é um órgão representativo da sociedade, de várias entidades, inclusive entidades das pessoas com deficiência. Então, esse discurso é o discurso de quem quer ser contra, o que eu posso falar aqui? Porque, na verdade, esse documento ele passou por 2 oitivas públicas. Passou uma em Belém do Pará, que teve centenas de pessoas, tinham pessoas autistas, mãe de autistas, inclusive famílias indígenas com autistas. Olha. Passou por uma outra discussão também em Fortaleza. Sabe por que essas discussões não são levadas em consideração? Porque elas não aconteceram em São Paulo. Porque o Norte e Nordeste não valem, não tem valor, não presta, não é suficiente, não é Brasil. Porque tudo que aí é regional, né? Tudo que é em São Paulo é o nacional de verdade. Então, na verdade, é um conjunto de discursos de desconsideração, um conjunto de um discurso de ódio, um discurso de desprezo pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo Norte, pelas pessoas que compuseram. É sempre assim, quem concorda e quem não concorda comigo. Teve até um negócio engraçado, né? Você tem, por exemplo, quem é a principal hoje, a principal pessoa que tem lutado por esse parecer? É a Andrea Werner, autista, que é mãe também de um autista, Deputado e eles falam, estadual. os autistas estão contra. Os autistas quem que estão contra? Não, entende? Aí os autistas vão lá na página dizer eu sou a favor, eles vão lá e apagam o comentário. Todos. Então, é uma desonestidade, né, muito grande, é um ódio muito grande. Quem é que está contra? Quem está vendendo curso de picaretagem e está com medo de perder a boquinha. Entende? Porque está dizendo lá, tem que ter baseado em evidência. Aí a pessoa... É mais fácil você lutar contra do que você estudar, né? Porque eu não vejo problema nenhuma das pessoas lá fazerem curso, terem palestra. Show de bola, manda bala. Tá faltando gente aí, façam mesmo. Mas você quer fazer isso e não quer nem estudar, meu chapa? Não, aí você tá querendo uma mãozinha amassadinho, né? Então, estuda. Legal. Verdade. E se a gente for pensar na perspectiva do documento, Luciano, beleza, tá tudo ok, é bacana, tem um intuito, tem uma cientificidade nele. E por que danado ainda não foi homologado? Me ajude. Então, a homologação... Então, vamos primeiro dizer o seguinte, ó. O Conselho Nacional de Educação, ele faz vários tipos de documento, né? Ele faz documentos que são normativos. Esses documentos, para eles formarem um ato jurídico perfeito, eles publicam e o ministro tem que homologar. Do contrário, não vira norma, porque a norma precisa de um status jurídico específico, né? Agora, por exemplo, se qualquer pessoa, se vocês, como pais, quiserem fazer uma pergunta para o conselho, por exemplo, estou com um filho e ele não tem PEI. Eu digo assim, conselho, é verdade que direito ter PEI ou a escola não precisa me dar? O conselho vai responder para vocês. O conselho responde na forma de um documento chamado de consulta. Então, o que é uma consulta? Consulta é uma posição do conselho sobre aquele direito. E não passa por ninguém. O conselho manda para o teu e-mail. Não passa por ministro, não passa por ninguém. O consulta é a posição, é uma orientação do conselho. Sim.
Então, como o Conselho estava recebendo muitas dessas demandas em relação ao autismo, ele recebeu fazer um documento que é uma consulta. Só que é uma consulta prévia, digamos assim. Ou seja, é uma consulta que antes de você perguntar, eles já apresentam um documento para evitar que muita gente pergunte tudo, porque é muita gente no Brasil inteiro perguntando muita coisa. Então, o documento é isso, ele é uma consulta proativa. Então, se vocês falam assim, Conselho, como é que faz esse negócio de inclusão? Eles vão te mandar o documento, porque o parecer é a introdução. No parecer tem um documento nortear. O nortear, eles vão enviar para qualquer um. Portanto, o documento, quando ele é publicado, ele é apresentado para a sociedade, ele não precisa de homologação, ele já é a posição do Conselho. Pronto, o Conselho já disse o que ele entende, qual é a orientação dele, o que ele entende. No contexto da pandemia, por exemplo, o ministro da Educação, daquele momento, falou assim, não, é mentira, não tem pandemia no Brasil, não tem nada disso aí. O que o Conselho fez? Ele não podia fazer uma norma, porque norma precisa passar pela homologação. Ele fez um parecer orientador. E as escolas aí do Rio Grande do Norte fecharam, eu não perguntei isso para vocês antes, mas eu sei que todas no Brasil fecharam. Fizeram ensino híbrido depois, e no Brasil inteiro, todo mundo seguiu o parecer do CNE. Por quê? Porque não precisa de homologação. Porque o parecer é orientador. Entende? O parecer orientador é só uma orientação, não muda o status jurídico dele. Ele não é uma norma que precisa ter aquele status jurídico. O Conselho Nacional já disse o que pensa sobre a educação inclusiva de autistas. Quando ele publicou, ele já disse o que ele pensa. E foi por unanimidade, não foi uma votação lá dentro que teve uma meia dúzia contra, nada disso. Agora, é verdade que se o Ministério da Educação homologar, fica mais forte. Sim. É verdade que a gente gostaria muito que isso acontecesse. E nós estamos lutando muito para isso acontecer. Poxa. Só que nós estamos lutando muito a favor, tem algumas pessoas que estão lutando contra, mas essas algumas estão bem posicionadas. Então, essa luta não é fácil por conta disso. São poucos, mas fazem um barulho e estão ali perto, né? Exatamente. Que então, tem uma pergunta essa é a grande aqui, disputa. Lucel. Pessoal aqui do YouTube, muito obrigado por estarem aqui conosco. Tá muita gente aqui que eu conheço, que é da educação, professor da educação especial, pessoas que ministram cursos. Tem um aqui que está começando, mestrando agora, Leniedia Farias, eu digo mesmo, começou, gente boa. E tem uma pergunta dela aqui, tá? Você já até, acredito que deu uma deixa pra gente. Ela perguntou aqui, qual o objetivo normatizar? Ou normatizar. E você já falou que é normatização, não é isso? Orientação, não é normatização, não é normativo. Tira a dúvida aí. Porque é o seguinte, eu vou explicar. O normativo, ele vai criar normas complementares, que é um dever do Conselho Nacional de Educação. Ele poderia ter feito um parecer normativo. Por que ele não é normativo? Porque havia o risco do MEC não homologar, senão poderia ter sido. Né? Então, ele é um parecer orientador. O fato de ser orientador não quer dizer que ele é mais fraco ou mais forte, quer dizer que ele não pode inventar coisa, ele não pode editar normas complementares. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos para a legislação e nós só descrevemos como que a legislação deve ser implementada. Então, por exemplo, esse negócio do PEI, que eu te falei, nós não inventamos o PEI. O PEI está lá na convenção, nós pegamos a convenção, pegamos a nota da comissão da ONU, que descreve a interpretação da comissão, e a gente apresentou. Então, ele tem um sentido didático, né, mais didático, né? E eu quero pontuar uma coisa importante sobre isso, né? Nós tivemos, foram 6 anos de trabalho nesse parecer, 6 anos. 6 anos de trabalho voluntário, foi muito difícil. A gente ia, em princípio, a gente ia para Brasília todo mês, ficava uma semana em Brasília. A gente, todos custeavam também a sua passagem, a sua hospedagem, tudo. Foi uma luta
assim, é um espírito guerreiro muito grande, principalmente para aqueles que são pais, que têm esse interesse, essa vontade pessoal, né? E no último ano, e aí foram mais de 80 pesquisadores ouvidos nesse processo, alguns permaneceram, né? Principalmente eu, a Flávia, a Adriana e a Helenice. E aí, no último ano, 2022, se somaram ao grupo vários outros grandes pesquisadores do Brasil, que a gente chamou para contribuir, e eles representam ali o que há de melhor em termos de pesquisa científica no autismo no Brasil. E uma delas, que é uma das maiores pesquisadoras sobre práticas baseadas em evidências para o autismo na educação, é a professora Débora Nunes, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é um grande nome, uma grande pesquisadora da área, uma pessoa que foi imprescindível nesses debates, né? Então foi mostrando aí que tem a gente de todas as regiões do Brasil, sem nenhuma exceção, norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste. Foi realmente um grande esforço coletivo de todas as pessoas para construir o documento. Gostei, bom saber que tem uma... A nordestina. Alguns, né? Uma norte rio-grandense, como a gente fala aqui, uma potiguar, participando desse, professora da UFRN, que é aqui pertinho. Pois é. Eu vou atrás para ela vir aqui no podcast. Eu vou atrás. Leve aí, porque ela é uma pessoa que, aliás, Nunes, além de tudo, tem berço, hein? Ela é filha da professora Leila Nunes, que foi a maior pesquisadora do país de a comunicação alternativa para autismo na escola. Legal. Infelizmente, ela nos deixou no final do ano passado. Quero registrar que a professora Débora Nunes, mesmo acompanhando a mãe, já nos últimos dias, ela se manteve firme, parceira nossa, participando. Ela demonstrou um comprometimento com a causa que é muito difícil a gente achar. Nós temos o comprometimento porque a gente tem filho, então a gente tem um motivo que é muito forte. E quando eu vejo, as pessoas falam que lindo, foi por causa do filho. Mas lindo é quando a pessoa não tem filho e ainda assim ela se compromete. E ela aposta, ela se debruça. Exatamente, porque isso é muito mais raro. Porque eu sempre falo, eu não me orgulho de ter mudado por conta do meu filho. O orgulho maior é quando a pessoa não tem e ela muda ainda assim. Nós precisamos exatamente disso, que toda a sociedade venha aderir à causa da inclusão, não é só aqueles que têm filho, não. Nossa, Luciano, eu falei nisso hoje, que amanhã a gente vai ter um evento para famílias atípicas aqui em Natal. E aí, quando vai fazer a chamada do evento, todo mundo fala famílias atípicas, famílias atípicas. E hoje eu dei uma entrevista e falei sobre isso. Não é só famílias atípicas, é toda a sociedade. As pessoas que têm curiosidade sobre o tema, as pessoas que querem entender mais sobre o autismo, também são importantes nessa discussão, porque elas não estão dentro do espectro, mas elas podem dominar também a causa, elas podem participar e contribuir. Então a gente precisa fazer essa coisa assim, no geral, né? Não só os grupos de famílias atípicas, pode ser todo mundo. Exatamente, a gente tem que chegar a todas as famílias. Eu sempre digo o seguinte, ó, quando a gente vai, agora, por exemplo, esse ano os políticos nos adoram, está todo no coração deles. Mari, começou já. Quando a gente vai lá e a gente está olhando os planos de governo agora, nós somos pessoas diferentes, modificadas. Quando ele fala assim, segurança pública, a gente fala, pô, tema importante, hein? Ele fala, geração de emprego, a gente fala, pô, coisa boa. Saúde, aqui, coisa boa. Vamos falar aqui dos autistas, a gente fala, pelo amor de Deus, esse é o tema número 1. Vamos falar mais disso, aqui esse prefeito me ganhou. Nossa, é isso. Isso fica tão importante para nós, que isso faz a gente valorizar isso. Só que nós não conseguimos decidir quem é o prefeito e quem não é. Verdade. Se tiver um prefeito excelente para a inclusão e um péssimo para a inclusão, esse que é péssimo para a inclusão ainda vai perder a eleição por conta disso. Por quê? A gente pode até não votar neles, mas 99% da população vota, então... Agora, quando esse 99% da população, 100% da população fala assim, mas peraí, a política do emprego eu estou entendendo, a segurança legal, aí, mas com inclusão, você não está lá fazendo um trabalho legal, então não vou votar em você não. Quando a sociedade inteira
tiver esse critério, não precisa ser só esse, é óbvio, né? Mas Sim. tiver esse critério, contabilizar esse critério na hora de fazer a sua decisão, aí é que a gente vai mudar. Concordo. No início do programa, eu falei aqui um número. Esses dados são baseados no IBGE. No último censo, esse último para os autistas não valeu nada, né? Mas o de 2010, haviam, só no estado do Rio Grande do Norte, mais de 860 mil pessoas com algum grau de deficiência. Isso aqui, na época, 24% da população do Rio Grande do Norte com alguma deficiência. E na época não se falava muito, 2010, de autismo, entrava com deficiência intelectual. São mais de 80 mil. Isso em 2010. Passaram-se 14 anos. Os números aí, no mínimo, dobraram. Então, a população do Rio Grande do Norte, ela tem um alto índice de pessoas com deficiência. E isso que você falou se encaixa exatamente no que acontece. 2 em 2 anos, política. E a gente ainda não viu nada de futuro. Essa é a realidade. Ainda não vimos. Por isso que sofremos. Por isso que falta capacitação, inclusão. Falta alguém que pegue o parecer, o 050 2023 e lute e abrace e diga, olha, vamos homologar, vamos correr atrás, vamos fazer o dever de casa, vamos fazer isso. Enfim, sofremos porque muitas vezes não sabemos colocar pessoas certas nos lugares certos. Mas vamos falar do que é bom? Vamos falar, né? Porque a gente, como o Luciano falou, ele pontuou bem direitinho, a gente, colhendo ou não, a gente acaba sofrendo e isso tem um preço altíssimo. Com certeza. Exatamente. Ele Com certeza. pontuou também algo importante, que são as pessoas que estão nos lugares estratégicos, que acabam não colaborando com algo tão bom. E a gente tem que recorrer à rede social. Homologa Camilo. A gente precisa estudar pessoas assim, né? Porque a gente até entende, é como o Luciano fala, né? É uma ideia até interessante, mas como assim respeitar vai educar? Não é só isso, né? Existem tantas vulnerabilidades acerca de uma deficiência. Então, por que que se apoia uma coisa que não tem uma veracidade de fato, não tem uma justificativa, né, Luciano? Porque aí quando vocês propõem a justificativa, não, mas não tem justificativa. Aí tem que você entender. Eu comparo como a ciência aba. Aqui no Rio Grande do Norte, estamos em 2024. Eu acho que a última vez que a pessoa que conversou comigo, que o filho dela tem 18 anos, acho que foi em 2013, 14, que ouviram falar do Lucelmo por aqui. Então passam-se 10 anos. Foi aí que o pessoal escutou que era a ciência aba e tal, como foi. E, cara, 2013, 14, olha o tempo que passou. Verdade. Entendeu? Então, assim, é muito complicado quando se trata do Nordeste. Você fala muito complicado quando se trata do Nordeste. A gente é bem desassistido no céu. Para ter capacitação é difícil, para ter curso é difícil, para você trazer aqui é muito complicado, mas a gente aqui não desiste, não. Eu não sei nem o que é isso. É igual o céu, mas ninguém desiste, não. Isso. Pois não. Você está falando da dificuldade de ter formação, né? De ter essas formações, os professores ter essas formações e tal. Hoje, nós temos uma legislação muito robusta em relação a essa questão, né? Da formação docente. Existe uma lei que é o Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica. E lá, nessa legislação, tem uma série de regras, uma série de normas. Então, ter formação é obrigatório para todas as redes. Então, todas do Brasil inteiro, e aí independe do tamanho da prefeitura, porque é dinheiro do Fundeb, do Fundo Nacional. Né? Pode ser a prefeitura mais pobre do Brasil, a menor do Brasil, tem formação. Sim. E existe um mecanismo de transparência social, que é o seguinte: ou o município tem um conselho do Fundeb, ou ele tem uma câmara dentro do Conselho Municipal de Educação, tem a câmara do Fundeb. Então, esses dados são publicados, tem lá as plataformas de transparência, que esses dados são todos publicados. Então, qualquer pessoa que está assistindo, de qualquer lugar do país, 100% dos municípios do país, pode entrar lá e procurar, que vai ver que teve formação para educação, bastante formação. Então, o problema não é não ter formação. O problema é, que formação é essa que tem, que está tendo? Concordo.
Porque é o seguinte, ó, como eu disse, né, eu me exonerei ano passado, mas eu era professor há 14 anos, né? Sou professor há 14 anos, e já era professor antes, mas digo efetivo, né? Na rede pública. Então, todo ano tinha a mesma palestra. Pessoas eram diferentes. Ao entrava alguém lá, botava as imagens e dizia assim, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Gente, lá na Grécia tem um lugar chamado Esparta. E antigamente, lá na antiguidade, você pegava as crianças com deficiência e jogava da pirambeira. Depois veio a Idade Média, e aí tratava todo mundo só na base da caridade. Depois começaram a segregar as pessoas com deficiência. Depois veio Salamanca, e aí, graças a Deus, tá tudo bem, são todos iguais, tem que respeitar a diferença. Pô, eu dizia assim, mas isso aí eu já estava sabendo, né? Aí seria tipo em fevereiro, né, que tem a semana pedagógica. Dava em julho, que é a volta de novo, via outra pessoa e dizia, gente, já tá sabendo o que acontecia lá em Esparta? Meu Deus. Aí ela jogava as crianças pra você ver, gente. E aí é o seguinte, aí depois verá a caridade, depois a segregação. Agora, graças a Deus, gente, glória a Deus que tem uma Salamanca, né? Aí chegava em janeiro, fevereiro de novo e dizia, gente, Esparta, já ouviram falar? Vou contar uma novidade aqui, vocês não estão sabendo. Todo santo ano, é um inferno. Aí, eu me lembro que quando eu comecei a me interessar... Isso eu tendo, todo ano, essa porcaria. Aí, num certo momento, quando eu me interessei pelo assunto, eu me lembro de procurar uma professora de sala de recurso, e eu falei assim para ela, olha, deixa eu te falar, a gente está participando disso aqui, isso aqui é uma besteira, isso aqui é uma bobagem e tal... será que eu não poderia participar da de vocês, que é a especializada? Ela falou, não, para nós é a mesma. É difícil. Meu Deus. Fala, como é que você vai querer que o negócio funcione se você tem uma papagaiada dessa? Fica. Meu Deus. Entendeu? Então, o problema é o seguinte, a minha pergunta é, falando aqui, por exemplo, quem é que foi lá na professora Débora Nunes e falar, professora, tá aí na Universidade Federal, o programa de vocês pode ensinar aqui a fazer um PEI? Pode ensinar aqui a fazer comunicação alternativa? Pode ensinar aqui na prefeitura a fazer um protocolo de conduta? Pode fazer aqui na prefeitura uma formação para evitar crise? Ninguém vai fazendo isso. Tá dizendo assim, pode fazer uma palestrinha aqui de Esparta, e aí no final você põe uma música, a gente faz assim, termina com um verso bíblico e arrebenta. Faz um combo da autoajuda total. É o coach. Isso. Aí não tem chance de estar certo. Né? Ou formação bonita. Mas é interessante que ele falou algo aqui sobre a professora Débora Nunes, que nós não tínhamos conhecimento e somos praticamente da mesma cidade. Verdade. A UFRN fica a 10 quilômetros daqui. Pois é. E nós ficamos sabendo agora, através da sua pessoa, que enfatizou quem é ela e quem é a mãe dela. Legal. Tá entendendo? Vamos buscar. Vamos buscar para trazer ela aqui. Vou te contar uma coisa, ó. A minha mulher, ela fez o doutorado dela pela Universidade Federal do Piauí. Ela fez o seguinte, ela chegou lá no Piauí, porque o pessoal fala assim, prática com evidência, só lugar rico, lugar pobre não dá. O Piauí, certo? A rede pública do Piauí. Ela fez o seguinte, ela foi lá na escola e mediu os comportamentos de comunicação das crianças e mediu o comportamento de agressividade das crianças. Comunicação quase zero, agressividade lá em cima. Lá em cima. Claro, você não sabe se comunicar. Então ela falou assim, deixa comigo. Falou assim para as professoras, tenta ensinar eles a se comunicar. E ela mediu a professora de sala de recurso, mediu quantas professoras erravam ou acertavam. Quanto elas conseguiam ou não ensinar para as crianças. Ela falou, bom, então tá bom. Pegou as professoras de sala de recurso e ensinou para elas como que ensina a comunicação alternativa. Ensinou, beleza. Ela fez um protocolo para ensinar essas professoras. Como que ensina o professor? Assim, tá aqui, ó. Aí, ela voltou lá para a escola e falou assim, não, ensina aí agora. E aí ela mediu o quanto as professoras de sala de recurso acertavam. Quanto que elas conseguiam ensinar para as crianças. Aí o professor fazia tudo certinho. Quer dizer que o protocolo é um bom protocolo. Calma aí.
Os professores fizeram certinho, mas e os alunos? Aí ela foi lá e mediu os alunos, comportamento de aluno, de comunicação dos alunos. Fez assim, ó. Comportamento de agressividade dos alunos. Fez assim, lá ó. para baixo. Lá para baixo. Isso aqui é o padrão ouro de formação de professores no mundo. Se você for lá na Finlândia e falar assim, ó, eu quero a melhor formação de todo o país, a melhor de toda, eu quero a premium. Como é que vai ser? Vai ser assim, você vai treinar o professor e vai medir se a formação deu certo, medindo o comportamento do aluno. Do aluno. Então, a pesquisa dela, que é pública, o protocolo é público, é do povo, foi da Universidade Federal, está disponível para todo mundo. Cidade do Piauí, capital do Piauí, Teresina, é público. Então, o que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte, quem foi a orientadora dela? Débora Nunes. Ah, que massa! Então, vocês não estão com qualquer pessoa aí, não. É verdade. Vocês estão com produto premium aí, entendeu? Verdade, padrão ouro. Padrão ouro de qualidade que, exatamente, se Deus quiser, vai estar aqui nessa mesa para a gente falar sobre mais educação inclusiva. Fiquei fã da mulher sem conhecer. Não, a gente já é fã do Lucelmo, agora ficou fã de Débora. É verdade. Lucelmo, aqui no parecer, eu estava lendo aqui, você falou sobre... Eu dei uma lida no parecer, e quando você falou sobre a questão política, eu disse, rapaz, eu vi alguma coisa falando sobre a questão de política no parecer. Parecer não, no documento. No documento. E tem aqui no 3.4, diz assim, o fator permanência e a importância do projeto político-pedagógico. Né? A forma de realização das ações de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Cara, fala aqui para nós sobre isso. É bem simples, eu deixo o cara que participou falar. Porque ele falou... É tipo quase nada. Porque ele falou, eu já li algo... Aí eu fiquei aqui, eu abri o parecer que tá aqui. Eu disse, não, eu vi algo lá. Aí foi exatamente isso, né? Uhum. Tem aqui projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Rapaz, nos ajude. Tá bonito, né? Mais. Como eu disse, né, a Flávia ela fez um trabalho primoroso na redação final desse documento. Mas eu quero falar um pouco desses pontos que você falou. Primeiro o plano político-pedagógico. Então, nós temos uma trinca de documentos fundamentais na educação inclusiva, né? O plano político-pedagógico, o PPP, que precisa contemplar essas questões, né? Porque ela que faz o quadro ali daquele local e estabelece as diretrizes de como aquela escola vai se comportar. E aí você tem o plano do atendimento educacional especializado, que é o professor do atendimento educacional especializado que faz. E nós temos o PEI, que é o plano educacional individualizado, que é todo mundo que colabora para a sua confecção. E aí a grande questão que está colocada aqui é a seguinte, ó. Décadas atrás, as pessoas com deficiência eram proibidas de estarem na escola. Elas ficavam em casa. Então, nesse momento, surgiu um movimento muito radical para garantir a presença dessas pessoas na escola, para garantir esse direito. É um movimento muito importante historicamente, né? E esse movimento disse assim, não, senhor, tem que estar na escola sim. Tem que estar na escola sim. Não vem com essa história, não. Todo mundo tem direito. E esse movimento foi construindo essa perspectiva, né? E essa perspectiva vai sendo cada vez mais verdadeira, e ela é verdadeira. Nós temos, de fato, negativa de matrícula, mas, primeira coisa, ela quase sempre acontece na escola particular, não na escola pública. E ela pode acontecer, mas ela é crime. Quer dizer, ou seja, se a gente produzir prova de que aquilo aconteceu, dá um pepino danado. O problema é que a gente, às vezes, tem dificuldade de produzir prova, mas é crime. Então, esse movimento de garantia disso tem um valor histórico imensurável.
As pessoas que fizeram essa luta, elas têm um valor histórico muito grande. Acontece que tem um problema. Essas pessoas disseram o seguinte: não, põe na escola, não, põe, o importante é pôr, o resto não tem importância. Põe lá, põe que aí dá certo. Põe, você vai ver, dá certo. Ponto, colocamos. Não está dando certo. Por quê? Colocar é só a primeira parte do processo. Entendi. Agora a gente precisa fazer muito mais coisas. Agora a gente precisa fazer tudo isso que a gente está discutindo para garantir que, sendo colocado na escola, eles permaneçam na escola. Quais são os desafios da permanência? Evasão e abandono, por exemplo. Nós tivemos anteontem, né, com o ministro, e ele estava dizendo o quanto que ele acha que é vergonhoso os dados de evasão e abandono na educação no Brasil. E é verdade. Verdade. Só que se eu pegar os dados de evasão e abandono da educação especial, dá muito mais alto. Muito maior. 3 vezes mais. E eu estou falando do público que é mais vulnerável, portanto, o público que mais precisava. Portanto, não é vergonhoso, é um duplo, é um triplo vergonhoso carpado. Entende? Tem um outro aspecto, um outro desafio da permanência que não está nesses números, que é o seguinte: você chama a família e diz assim: ó, família, sabe, cada criança é diferente, né, família? Então é o seguinte, ele não aguenta ficar 4 horas, só aguenta ficar 2 horas. Então a escola para ele é só 2 horas. Assina aqui para você concordar. E tem acontecido isso. Tá cheio, horário adaptado. Uma família, sabe como é que é? Cada criança é diferente, né? Então agora a gente colocou 2, mas na verdade só consegue ficar 1. Depois é meia hora, depois ele não está mais na escola. Então, o tal do horário adaptado, da maneira que... Não estou dizendo que sempre é ilegal, mas da maneira que está sendo feito é ilegal. E é um desafio à permanência. Na verdade, eles não permanecem, eles ficam um tempinho. Eu me lembro de colocar meu filho na escola e de, num belo dia, ter 8 ligações da escola para pegá-lo. Era o dia inteiro, até a hora que a gente desistisse, vencesse pelo cansaço. Então, existe um grande desafio à permanência. Como é que você faz? Veja, a escola, quando faz isso, eu não estou dizendo que ela está fazendo por mal. O indivíduo está lá, deu 2 horas, ele realmente está sofrendo. Ele realmente está tendo crise. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente tira o direito da criança e diz: não, agora 2 horas só que tá bom demais. Ou a gente ensina ela a ficar bem na escola, a não ter mais crise. E aí existem técnicas para isso, metodologias para isso, práticas baseadas em evidências que já mostraram que funcionam. Sim. E é isso que o parecer está propondo. Então, nesse sentido, o parecer apoia a permanência porque ele permite à escola ensinar a criança a ficar o dia inteiro, ensinar a criança a ficar bem, e aí não impelir a família a abandonar ou evadir ou ficar no horário adaptado. Perfeito. Né? Então, o desafio da permanência. Outro desafio é da participação. Isso quer dizer muitas coisas. Quer dizer, por exemplo, ele está matriculado, mas ele é um aluno autista, ele não vai para... Quando sai para o zoológico, ele não vai. Quando a escola vai no museu, ele não vai. Então, ele participa das várias atividades, porque eu possibilito ensinar para ele conseguir participar. Significa também eu fazer participar o indivíduo na própria elaboração do PEI, que está como está descrito no parecer, né? Então, é assim que o parecer enfrenta o desafio da participação. E tem, por fim, de todos, o principal, que é o aprendizado. Então, eu me lembro de estar num lugar, acho que era Sergipe, talvez, acho que sim. E eu estava lá falando, assim, sempre muito crítico à inclusão no Brasil, né, como sempre sou. E aí uma pessoa levantou e falou assim: você está falando aí que tem um monte de problema, mas está melhorando, você não pode negar que está melhorando, né? Aí eu falei assim: bom, me apresenta um dado que está melhorando. Eu sou... Maria vai com os dados. Você apresentou, eu aceito. Me apresenta um dado. Cadê o dado? Mas... Aí eu falei, se eu explorar essa questão aqui com você, você vai me dar o dado de que tem mais pessoas matriculadas na escola comum. Mas isso não quer dizer nada. Só quer dizer que elas estão matriculadas ali e não ali. Isso não é um dado de qualidade, isso é um dado de quantidade. Eu quero saber o seguinte: eles estão aprendendo, cadê o dado? Ele não existe, os dados não existem. Porque não tem nenhuma pesquisa que meça aprendizado. E, mais uma vez, não é porque, caramba, esquecemos de medir isso aí, sabia que estava esquecendo alguma coisa. Não. É porque é contra a medição, porque não pode medir, porque medir é do mal.
Porque se eu medir, eu vou saber que isso aí não funciona. Entendeu? Com certeza. Não está funcionando. E eu não estou dizendo que tem que tirar. Eu estou dizendo que tem que usar a estratégia correta para eles aprenderem. Sim. Então, veja, o PEI, ele vai dizer, olha, eu tenho que avaliar. E eu tenho que avaliar de novo. E eu tenho que comparar ele com ele mesmo. Então, veja, não adianta a gente achar uma solução de avaliação que vai comparar ele com a norma, com a prova de todo mundo. Isso não vai dar em nada, não faz sentido. Eu tenho que ter uma avaliação, e aí eu tenho que avaliar de novo, e aí eu tenho que avaliar de novo. E aí eu tenho que me perguntar, esse indivíduo, em relação a ele mesmo, ele está aprendendo? Ele apresentou uma melhora ou ele apresentou uma piora? Ou ele não saiu do lugar? O parecer vai descrever exatamente isso. Que a gente tem que produzir dados sobre o seu aprendizado. E esses dados precisam comparar ele com ele mesmo. Que é o padrão internacional, padrão ouro. Né? Então, a gente está olhando de uma maneira que ela é dúbia, no seguinte sentido, que quando você diz que você tem que medir a aprendizagem, você se expõe. Por um lado, se você está ensinando, você vai, esfrega na cara das inimigas, entendeu? Só que se você não estiver ensinando, se ele não estiver aprendendo, você está na fogueira que está exposta à sua incapacidade. Então tem esse aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, ainda que esteja exposta à minha incapacidade, se eu não conseguir ensiná-lo, eu tenho a informação. Olha, isto que eu fiz não funcionou. Então eu tenho a oportunidade de dizer, se coisa A não funcionou, agora vamos tentar a coisa B. Eu posso corrigir o meu fazer. Agora, se eu faço e eu não tenho feedback se está produzindo ou não aprendizado, eu posso passar 40 anos errando, me achando o máximo, achando que eu estou produzindo aqui a melhor coisa e prejudicando sistematicamente o meu estudante, infelizmente. Essa questão aí, como é que a gente pode fazer? O professor, tem muitos comentários aqui, eu falei um pouquinho da ciência aba, e o pessoal disse, tem muita rejeição, tá aqui uma psicóloga, quando se fala da ciência aba, dentro das universidades, principalmente do curso de psicologia, tem uma rejeição muito grande. Sim. No entanto, Luciano, a nossa associação aqui foi muito privilegiada, tem uma patrocinadora aqui que é a Aba Clinic, e ela é uma neuropsicopedagoga, mãe de um autista de nível de suporte 3, e ela foi que a gente conseguiu dar um curso de orientação, praticamente, foi praticamente 10 horas de curso, 1 quilo de alimento. E 100 professores da rede estadual, municipal, escolas, aba em ambiente escolar. E a gente viu no início que quando começamos a falar sobre o assunto, teve uma rejeição grande. Mas com o passar do tempo, e quando a gente foi para a prática, eles começaram a entender. Aí é isso que você está falando. Você falou sobre a evolução. Quando a gente foi ver o feedback, na semana seguinte, dos professores, foi incrível. Eles aprenderam a fazer a leitura do aluno e conseguir adaptar um material para ele e prender a atenção do aluno. Isso eu estou falando do básico. Quando o professor é capacitado para fazer isso, quando o professor ele tem... porque, enfim, eles gastam do bolso dele. Eles tiram do bolso dele para investir em capacitação, né? Eles vêm, eu até brinco, a rainha da educação, eles investem, tiram do bolso para ajudar o meu filho, para ajudar o filho de muitas pessoas. Isso eu estou falando de educação especial. E como é que fica o professor em relação a essa situação? Que nem todo professor, sinceramente, com todo respeito, ele aceita bem esse tipo de situação. Não tô falando da ciência aba, tô correlacionando, porque é novo. Como é que o professor vai fazer isso, essa adaptação? Porque tem professor antigo que tem a mente dificilmente abre, você vai conversar com ele, é fechado, não acredito nisso. A criança autista, porque vicótica, porque isso, aquilo, outro. E
não consegue ou não, ele vai botar no ambiente natural e já já ele evolui. Eu digo, meu Deus, como eu queria que essa mágica desse certo com meu filho, como eu queria deixar ele ali, ele evoluiu. Nossa, que mágica, que fantástico. Como? Não sei, evoluiu. Né? Como essa questão do professor para esse parecer, para dar uma luz para a gente? Ó, a minha interpretação é a seguinte: nada é fácil, nada é suave, nada é assim, molezinha, né? Tem sopinha no mel aqui nessa conversa. O que eu vejo é o seguinte: eu acho que, claro, tem resistência, tem pessoas que vão querer fazer de maneira diferente. Acho que dentro da educação também tem pessoas que têm um perfil mais inclusivo do que outros, que possibilita. Quem está na escola sabe, quem tem Sim. diferentes estilos, e não necessariamente isso é um problema, né? Pode ser, dependendo da maneira que isso acontecer, pode ser positivo e tal. Mas o que eu acho tem muito a ver com aquilo que vocês falaram. Nós, professores, a gente tem uma história de bombardeamento de um conjunto de discursos. As pessoas dizem assim: isso aí é só teoria, os professores, né? Mas isso não é verdade, isso é uma fala equivocada, que ela é equivocada no sentido de que a ideia é que uma fala que é inerte, que não diz respeito à realidade, eles chamam de teoria. Mas o conceito está errado. Teoria não é isso. Teoria é uma afirmação sobre a realidade que já foi demonstrada como verdadeira, na prática. Então, o que os professores têm acesso é conversa, discurso, não é teoria, em geral, né? Então, quando os professores são confrontados com a realidade, a grande maioria deles não leva isso, não fica com esses discursos do coração, não. Pelo contrário, eles são bem contrários a esses discursos. Então, quando eles veem as coisas funcionando, eles dão um pulo, eles falam: não, peraí, eu tenho 30 anos de carreira, eu nunca vi nada dessas conversas fiadas que fizesse efeito prático. Agora você está me trazendo um negócio aqui diferente. Então, os professores eles levam muito a sério quando isso acontece. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo, assim, que eu sempre digo, né, é que quando as prefeituras me convidam, eu faço assessoria, consultoria, alguma coisa assim, né? Tem algumas secretarias, equipe de Secretaria de Educação, que falam assim: olha, a gente faz tudo que a gente faz aqui, ninguém faz nada na escola. Como é que a gente faz para a gente fazer essa parada aí? Aí eu sempre falo assim, ó, sabe o que você faz? Faz assim. Sabe aquele menino? Qual é o menino na escola, o pior de toda a escola? Aquele que destrói a escola, aquele que a rede inteira conhece. E não vem com essa história que não conhece, essa história de rede social que ninguém quer falar, que não é. Mentira, todo mundo conhece. Precisa de rede pequena, tem aquele menino que todo mundo da rede conhece. Pega essa escola, que tem os casos mais difíceis, mas que tem um professor de educação especial show de bola, parceiro. Vai lá nessa escola, filma, mede e faz ela de piloto. Dá toda a sua atenção para aquela escola. A hora que os professores começarem a falar que pegou um menino que era o Tasmania daquela escola e que você conseguiu apoiar ele de uma maneira que ele está entrando na sala, que ele está sentando, que ele está... Os professores vão falar assim: não, que é isso? É mágica? Que é isso aí? Não, eu quero saber o que é isso aí, gente. Então isso muda a percepção dos professores. É porque eles estão acostumados à conversa fiada. Entende? A lero-lero na escola. Quando você mostra uma coisa diferente, aí, quando a coisa que funciona, quando ele vê na prática que aquilo funciona, em geral, claro que pode haver resistência, alguém que fez um mestrado. Porque assim, veja, alguém vai fazer um mestrado com sei lá quem. Aquele sei lá quem, que é o dono da cadeira, se você não disser o que ele quer, ele não te dá o mestrado. Então, a pessoa aprende a repetir aquilo ali, mesmo que aquilo ali não faça o menor sentido. Então, existem essas pessoas que têm esse tipo de perspectiva, mas a maioria dos professores, se você mostrar que o negócio funciona, eles vão aderir. Dá certo. Para mim, isso é muito forte assim, entre os professores, porque eles estão muito machucados por conversa fiada, muito machucados. Toda hora vem um sabichão querendo dizer que sabe. Aí vai lá, fala um monte de groselha e não faz nenhum sentido na sala de aula. Verdade.
Tô vendo aqui muitos comentários positivos aqui, até Silmária falou, acabei de receber uma mensagem aqui de quem é a pessoa que o Selmo falou. Aí tem aqui, acho que é um curso que ela faz, né? Débora Nunes, tá aqui desse diretrizes para a elaboração do PEI como instrumento de avaliação para educando com autismo. Um Esse é o estudo nome do artigo dela. interventivo. É Oi? um artigo dela. É um artigo que ela publicou com outra pessoa. E aí provavelmente deve ter um Deve ter curso. virado um curso, né? Não, tá Legal. aqui. É Débora Mara Pereira, Débora Regina de Paula Nunes. Legal. Cara, que Isso aí. coisa Muito incrível. bom a gente saber, né? Vamos E a trazê-lo aqui gente vai também. atrás porque o Vamos. aprendizado, enquanto eu tiver vida, eu vou aprender, eu vou buscar, principalmente para nós. Com certeza. Você tá aqui, Priscila, 40 anos, que ela tem a irmã, 41 anos. 41. E imagina aí o que ela já passou. Nunca Eu- teve acesso à escola. Na época que ela nasceu, uma criança com autismo era um debilóide, era um anormal, eram termos bem pesados, né? Infelizmente, ela nunca teve acesso à escola. Aí vem hoje, 2024, Davi, né, que nasceu em 2015, 8 anos, não verbal, não conhecia o alfabeto, e graças a Deus, até a proprietária da escola está aqui, consegui uma escola que meu filho está se adaptando e acorda de 6h10 da manhã. É maravilha, que até domingo ele acorda. Quando entra na rotina é maravilhoso. Domingo de manhã da visão, 6 da manhã, 6h10, tá lá acordadinho. Mas por quê? Mas ele gosta da escola. Sim. Ele se sente bem na escola. Os vídeos que eu recebo é emocionante. Vou nem Amém, falar coisa muito, boa. que eu sou mole pra isso. Só tem a cara de brabão. Mas é muito bom quando existe uma escola que as pessoas têm a capacidade de compreender. E a diretora, a dona da escola, é mãe de autista. E ela já fez vários cursos na área, como elaborar o PEI. Foi lá, fez um aba, sabe? E ela estuda, ela é professora de educação especial. E assim, tem uma dedicação diferente, porque quando você sente na pele, Luciano, as coisas mudam. É, Quando dói, como a gente diz aqui no Nordeste, quando corta na carne, aí a você gente sente, sabe. é diferente. As coisas mudam. E lá é uma escola, eu só não digo o nome lá do Prof. Júnior, porque ela pediu para não dizer que é o Prof. Júnior. Mas é um colégio que tem aqui muito bom, referência, já falei. Obrigado, Lenied. Mas é porque é bom. Meu Ah, filho, legal. ano passado, 8 meses sem estudar, sem ir para a escola. E eu participando de protesto aqui em frente ao plano de saúde, que eu sou desses mesmo. Vou para frente. A última que a gente fez agora foi em frente à Secretaria de Educação, que a gente quer aqui no município um concurso para professor de educação especial. A gente quer isso. Que capacite, que corra atrás, que contrate pessoas para dar certo. São mais de 1.220 pessoas com alguma deficiência matriculadas na rede municipal. São mais de 445 alunos autistas com laudo fechado. Então, assim, investigação passou dos 180. Pois é. Um município com 268 mil habitantes. Olha aí como o número é considerável. Verdade. Isso eu estou falando da rede municipal de ensino. Eu Sim. não estou falando em questão nem das escolas, tem escola particular aqui, tem 70 autistas com laudo fechado. Sim. Enfim, vamos para nossas considerações finais. Eu queria ficar até Vamos. meia-noite aqui Se a tomando gente café. pudesse, ficaria muito mais tempo com você aqui. Deixa eu fazer a pergunta Mas- ouro para você aqui. Agora é padrão ouro, viu? Nem ouro, é diamante. Quando será o próximo? Queria Opa! falar com o Bora senhor fazer. sobre... E ainda vou botar um tema. Eu queria falar sobre as evidências que colaboram para o neurodesenvolvimento da pessoa autista. Vai ser um prazer, vamos marcar. Vai ser. Meu problema é só com data. Não, Porque, fica à vontade. obviamente, você Na sabe que você que quiser, no horário que você quiser. pode marcar com o Kaique certo. novamente, que vai ser um prazer. Poxa, Eu Luciano, sempre obrigada. digo o seguinte, ó, falando dessa fala mais ampla aí, em relação ao tema do autismo, né? Quando eu comecei no campo do autismo,
por causa do meu filho, né? Eu fui fazer o que todo mundo faz, pegar no Google ali, ficar olhando, ver o que estão falando, entender, entrar no YouTube. Eu tive contato com uma quantidade muito grande de pseudociência, de coisas erradas, coisas que teriam prejudicado meu filho, algumas, inclusive, né? E a minha militância, ela começou como uma divulgação científica, justamente para apoiar as famílias nesse processo. Para dizer para as famílias aquilo que eu gostaria que tivessem dito para mim quando eu tive meu filho, quando eu tive o diagnóstico, né? Então foi uma trajetória muito difícil que se a gente puder apoiar essas famílias é uma coisa que eu acho que é muito legal. E quanto mais a gente vai para outros lugares, fala com outros públicos, é melhor, porque a gente consegue fazer esse conhecimento girar, né? Sabe que, então, por isso que eu estou totalmente à disposição, tenho um carinho muito especial por todo o Nordeste. Como eu disse, minha mulher é piauiense, ela, não posso nem falar o contrário, que a bicha é uma piauiense, ela é apaixonada, né? E assim, eu faço o esforço porque às vezes a gente não sabe, e isso eu tenho certeza que acontece com vocês também, que a gente toca vidas e que a gente nem espera. Eu estava anteontem vendo aqui, acompanhando na internet, teve um grupo radical assim que vende curso de picaretagem, e aí eles estão muito preocupados com o parecer, porque trabalha com essa ideia de práticas baseadas em evidências, né? E aí eles fizeram uma publicação contra o parecer 50. Aí uma mãe, ela postou assim: porque eu com o parecer, o PEI do meu filho foi negado, eu usei o parecer e eu consegui ganhar o PEI. Então, cara, essa vida, essa criança, essa vida que a gente tocou, que eu tive a oportunidade de tocar, de alguma forma, né, mesmo sem eu conhecê-la, mesmo sem ela me conhecer, eu acho que isso é o reforçador fundamental dessa minha militância, e toda a oportunidade que eu tenho, ainda que tenha toda essa limitação, toda essa oportunidade que eu tenho de tentar contribuir de alguma forma, vocês podem contar comigo. Aí a gente só vamos marcar e vai ser um prazer voltar aqui. Poxa, Luciano, obrigada, viu? Muito emocionante de eu ver. A gente pode começar mais cedo, né? Pode. Pra gente dar uma prolongada. Mas, Priscila, suas considerações finais. Assim, só agradecer, é uma honra pra gente. Eu acho que o documento, essa sua fala agora é emocionante mesmo, porque você nem percebe quantas pessoas você não já tocou, quantas situações você já não, junto com todo o pessoal que esteve com você na construção desse documento, não já atingiram melhorias na vida de outras pessoas com deficiência. Então, só parabenizar e agradecer. Nós também nos sentimos felizes em saber que uma pessoa que tem tanta visibilidade a nível nacional e mundial tem essa disponibilidade. Eu acho isso muito bonito no ser humano. A ideia de ser humanizado, porque a gente vê muitas pessoas assim no glamour, né? Nas mídias, em entrevistas e cursos e palestras, e você não imagina que você vai conseguir ter uma troca com essa pessoa, né? Então, tenha certeza, Luciano, que muitas outras portas não toparam por algumas vezes, né? E assim, você já é uma pessoa diferenciada por ser humano. Eu acho que antes de ter o currículo vasto e maravilhoso, o profissional precisa ser humanizado. Então, só parabenizar e agradecer. Teremos outras oportunidades. O Autostand RN tem trazido uma boa demanda, a gente consegue informar, trazer pessoas que realmente se importam e querem trazer um impacto positivo para a causa. Então, a gente está aqui de portas abertas sempre. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra para essa noite aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. Obrigado aí por esse privilégio de ter você participando. Quem sabe um dia presencial, né, amigo? Vai que ele vem aqui em dia. Natal. A gente sequestra ele. Só uma deixa, né? Vai que a gente consegue. Vai que a gente lute aí, alguém financia. Vai dar certo. Mas muito obrigada, obrigado, Selma. Vai descansar. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mesmo. Você veio já de outra live. Exato. Emendou aqui, eu estava assistindo a outra também. Muito obrigado mesmo, cara, por nos dar esse privilégio. E vou falar assim com o Wesley pra gente ver outra data. Falar lá
das evidências científicas que colaboram para o neurodesenvolvimento da pessoa autista. É muito importante. E vamos lutar, homologa Camilo, hashtag, para o pessoal levantar para dar tudo certo. Suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. E podem contar comigo para essa segunda rodada aí. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Obrigada. Tchau. Boa noite, Obrigado pela gente. Fica com Deus. audiência. Obrigada a todos. Tchau, Até o tchau. próximo programa.